Yes. Glória a Deus. Olha eu mais uma vez na sua tela. Mal falo e já as lágrimas já estão descendo, né? Esse olho pequeno, misericórdia. Deus é bom, né? E essa música, quando fala, existe um rio, né? Um rio que flui, águas que curam, que limpam, né? E por onde esse rio passar, né? Imagina, tudo vai melhorar. Imagina você passando, o rio que flui dentro de você e as pessoas sendo tocadas, aquelas pessoas que estão com problema financeiro, problema de família, né? Problema aonde está desgostando da vida, que pensa até em se suicidar. Mas imagina esse rio passando. Esse rio é o próprio Deus que habita dentro de você, né? O Espírito Santo de Deus, aquele que habita em nós, aqueles que creem. Lá em João 7,38 vai dizer: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água correrão do seu ventre, né? Aqui Jesus ele ensina num templo e ali ele está falando para quem crê em mim, rios de águas fluirão. E nem essa música aqui que você está ouvindo. Quem crê em mim, rios de água fluirão. Só na continuação, o próprio Jesus continua falando. Isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem. Que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Aqui nesse verso 39, o próprio Jesus ele está falando que o Espírito Santo, né, ainda havia de se manifestar, mas não se manifestou naquele momento porque Jesus ainda não tinha subido aos céus, né? Mas lá no livro de Atos vai dizer que quando ele foi levado às alturas, né, ele disse para os discípulos: ficai em Jerusalém até do alto sejais revestidos de poder, recebais o Espírito Santo, né? E todos sabem, muitos sabem que quando Jesus foi levado, houve um momento em que eles estavam reunidos em oração e o Espírito Santo desceu e em cada um deles foi pousado um fogo, né, que falavam em línguas estranhas. E ali todos aqueles foram batizados no Espírito. Ou seja, quando você passar por alguém, quando você palpar a sua mão em alguém, quando você conversar, quando você começar a falar de Cristo para alguém, o rio de água que flui dentro de você, imagina aí, está sendo tocado nas pessoas. Você toca com as suas mãos, mas na verdade é o próprio Espírito Santo que está tocando através da sua vida. Para todos aqueles que crêem, rios de água fluirão, né? Eu quero desejar para você que continue no caminho, continue trilhando a sua jornada. Sei que não é fácil. Como já disse algumas vezes, já tive queda, já tive recaída, mas o meu coração era quebrantado diante do Senhor, assim como Davi, quando fazia algo de errado, se arrependia e quebrantava perante o Senhor, né? Nenhum de nós, não há ninguém que falhou, que errou diante do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que todos erraram. Eu me lembro que quando me converti, né? E antes de se converter, e eu fui para o Evangelho, eu falava: Senhor, eu não quero entrar no Evangelho para ser igual àqueles que falharam e pecaram contra ti. E quando eu falhei, quando eu errei, quando eu pequei diante do Senhor, o Senhor me falou: todos erraram. Mas quem é você para não errar?
João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão de seu ventre. Espírito Santo. Ai, Jesus. Quero desejar que você continue. Eu sei que não é fácil, como eu já disse aqui alguns minutos atrás. Não é fácil caminhar no Evangelho. Mas eu estava andando meio ocupado, né? Mas eu sempre no Espírito falo com o Senhor diretamente, diariamente eu vou falando com o Senhor, né? E agora pela manhã, quando eu estava orando novamente, né, começou a tocar essa música, rios de água fluirão, e aí o Senhor me deu essa palavra, né? E vim dizer que quando você está angustiado, está passando por um momento de dificuldade, se humilhe perante o Senhor. Aquela palavra quando fala assim, os humilhados serão exaltados. Muitas pessoas confundem essa passagem, essa palavra, e diz que agora que eu fui humilhado, o Senhor vai me exaltar. Ou seja, um exemplo, alguém me humilhou, alguém me escarneou, falou mal de mim, no público assim, né? Me esculachou legal. E aí eu na minha mente eu penso, me humilhou, mas Deus vai me exaltar. Não, tá errado esse pensamento, Senhor. Quando o Senhor fala os humilhados serão exaltados, é humilhados aquele que é humilhado perante a Ele, é aquele que se humilha perante o Senhor, que dobra o seu joelho e recorre ao seu Cristo Salvador, né? Esse sim será exaltado. Então não tire o texto fora de contexto para virar pretexto, né? E é isso. Eu desejo para você uma ótima semana diante de Deus, diante dos anjos do Senhor. E saiba que você é uma testemunha viva, uma carta viva. O que quer dizer isso? O apóstolo Paulo nos fala que aqueles que estão em Cristo, nós somos como testemunhos. Nós somos como uma testemunha perante a humanidade, né? Onde nós passamos, a pessoa nos lê. Como é que ela vai nos ler diante do nosso comportamento, diante das nossas falas, da nossa atenção, né? Que caminhamos diante de Cristo, né? Jesus é o caminho. Eu estava perdido, estava desgraçado mesmo, caído. Mas eu acredito que muitas orações, muitas pessoas que oraram por mim fez com que eu viesse para o caminho do Senhor, né? Rei dos reis. E Senhor, que entregamos nosso viver. E Senhor, o nosso viver. Quero dizer para você que é cristão, seja um exemplo para aqueles que vê e veja Deus em você. É assim que você vai ganhar as pessoas, como carta viva. Eu nasci ao Rei Jesus, não só eu como você, todos nós. Todo aquele que tem vida, todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. O próprio Davi, nas escrituras dos Salmos, ele diz: todo aquele que tem vida, todo aquele que tem fôlego, louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor. Você tem um corpo, uma alma e um espírito, né? Esse corpo, essa carne, né? Essa carne aqui, ó, é pecaminosa. A sua alma é onde você tem sentido, onde você se apaixona. É por isso que o apóstolo Paulo fala: não vos concupisciei
Não se deixar levar, um exemplo, não se deixar levar pela compaixão da carne, porque a carne ela é pecaminosa, mas o espírito é onde há a guerra entre a carne e o espírito. Quem de nós cristãos gosta de orar? Quem que gosta de orar? Me fala aí. Mas só que aquele que tem o espírito há uma guerra e aquele vai para o joelho. Aquele vai para o joelho. Muitas das vezes quando eu quero orar, a carne eu fico às vezes assim, caramba. Eu vou deixar para orar no outro dia. Mas não, eu falo não. Vou matar essa vontade agora, ela vai morrer. Vou matar essa carne agora, vou orar. E quando eu não quero jejuar, falo, não, eu vou te matar agora, você vai jejuar sim. Quem manda em você é o Espírito Santo. Não é você que manda em mim, é o Espírito Santo. Eu desejo para você uma ótima semana, né? Ainda estamos começando o mês. Quero dizer, ainda estamos começando o mês, estamos na metade do mês de setembro de 2024, né? Então eu quero desejar para você até o final desse mês e até o final desse ano uma grande vitória perante o caminho de Deus, a você e a sua família, tá? E somos soldados de Cristo. Um grande abraço.